Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos alguns exercícios sobre MHS, ou seja, Movimento Harmônico Simples. Antes dos exercícios, uma breve revisão dos principais conceitos e fórmulas. Movimento periódico e oscilatório. Nós já vimos, periódico é aquele que acontece em ciclos e de tempos em tempos ele se repete. E oscilatório é aquele no qual você tem um movimento onde a trajetória para um lado é igual à trajetória para o outro lado. Ou seja, ele fica balançando entre uma posição de equilíbrio. E os principais conceitos envolvidos nos movimentos periódicos e oscilatórios são o período, que é o tempo dividido pelo número de oscilações, ou seja, é o tempo de um ciclo. A frequência, que é o número de ciclos por unidade de tempo. E a gente tem aqui, é só observar que essas duas formas, que frequência é o inverso do período, ou período é inverso da frequência. E aqui a gente tem o conceito de pulsação, que é também, se a gente lembrar do movimento circular uniforme, é a velocidade angular. E é dada por 2π dividido pelo período. Vimos também as funções horárias, que são as fórmulas que descrevem a posição. Então aqui a gente tem a posição x em função do tempo. Então a gente tem a variável t aqui. A gente vê que x é igual a A, que é a amplitude do movimento, vezes cosseno de ômega-t mais φ0, onde φ0 a gente chama de fase. Aqui é a fase inicial. Vimos que a velocidade de um ponto ou de um corpo, descrevendo o movimento harmônico simples, é dado por menos ômega-a seno de ômega-t mais φ0. E a aceleração desse ponto é dado por menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega-t mais φ0. E se você perceber que este termo todo aqui é igual a x, então a gente pode escrever também que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado x. Vimos que as forças no movimento harmônico simples, elas são expressas por esta equação, por esse tipo de equação, onde a força é igual a menos k vezes x, ou seja, onde k é uma constante. Então sempre que o corpo vai para a direita, a força tenta trazê-lo para a esquerda. Sempre que o corpo vai para a esquerda, a força tenta trazê-lo para a direita. Ou seja, a gente tem o conceito de força restauradora. Vimos que K pode ser expresso por massa vezes ômega ao quadrado. E aí é só você desentortar essa fórmula aqui, que fica ômega igual a raiz quadrada de K sobre massa. E vimos aqui o sistema massa-mola, onde o período do sistema massa-mola é dado por 2π raiz de m sobre k, ou seja, você consegue calcular o tempo de cada ciclo, o tempo de cada movimento, sabendo a massa e a constante elástica da mola. Vimos que a energia mecânica total, ela se conserva, então você tem uma alternância entre energia cinética e energia potencial elástica guardada na mola. E vimos também os pêndulos simples, onde o período do pêndulo, o tempo que ele leva para completar um ciclo, é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a força da gravidade. Então a única variável que influencia sobre o período de um pêndulo é o comprimento do mesmo. Então, vamos agora aos nossos exercícios. O que ele diz aqui? Ele diz que a Terra demora 1 ano para completar uma volta ao redor do Sol. E este é chamado um movimento periódico, e 1 ano é o período do movimento. E ele pergunta aqui, qual é a frequência do movimento da Terra em torno do Sol, considerando 1 ano igual a 365 dias. Então vamos lá. 1 ano é igual a 365 dias.
Isso aqui é igual a 8.760 horas ou 31.536.000 segundos. O que nós sabemos? Que frequência é igual a número de ciclos dividido por tempo que ele levou para fazer esses ciclos. Ou seja, frequência igual a 1 sobre t. Se nós temos que t é igual a 31.536.000 segundos, agora é só a gente fazer a continha. Frequência n sobre ΔT, 1 sobre 31.536.000 segundos, vai dar 3,17 vezes 10 a menos 8. 3,17 vezes 10 a menos 8 o quê? 3,17 vezes 10 a menos 8 Hertz, que é a unidade de frequência no sistema internacional, que é número de voltas por segundo, né? É 1 sobre S, é a unidade Hertz. Segundo exercício. Temos aqui um pêndulo e ele demora meio segundo para restabelecer sua posição inicial. Ou seja, ele vai para cá, volta para cá e isso demora meio segundo. E aí ele pergunta aqui qual que é a frequência. Então o que nós temos? Dados aqui, tempo, ou seja, o período dele foi de meio segundo, que foi o tempo para ele completar um ciclo. E nós sabemos que frequência é o inverso do período. Ou seja, f igual a 1 sobre t, f igual a 1 sobre 0,5, ou seja, frequência igual a 2. 2 o quê? 2 Hz. Ou seja, se ele demora meio segundo para fazer um percurso completo, significa que ele faz em 1 segundo 2 voltas, ou seja, 2 ciclos por segundo. É isso aqui que a frequência quer dizer. Frequência é igual a 2 Hz. Exercício número 3. Temos aqui um oscilador massa-mola, né? O nosso famoso sistema massa-mola, e ele tem amplitude de movimento de 2 milímetros. Aqui tem a massa, aqui tem a nossa mola, e ele vai andar 2 milímetros para cá, 2 milímetros para cá, 2 milímetros para cá, 2 milímetros para cá, e aí sim ele fica andando para a direita e para a esquerda. E ele diz aqui que a pulsação é de 2π e não existe defasagem de fase, ou seja, aquele φ0 igual a zero. Defasagem de fase significa que φ0 igual a zero. E ele pergunta aqui, quando o tempo for igual a 10 segundos, qual será o elongamento do movimento? Elongamento é esta posição aqui. Então, agora a gente aprendeu um monte de palavras novas aqui que aparecem nos exercícios e vamos à resolução do mesmo. Aqui a gente tem o nosso eixo X, lembrando da relação do movimento circular uniforme com o movimento harmônico simples. A gente tem aqui que essa pulsação, que é essa velocidade angular, é igual a ômega. E é ela que explica este ângulo φ. Ele diz aqui que o φ0 é igual a zero. E o que ele está perguntando é isso aqui, ó, qual será este elongamento, esta posição x, quando o tempo for igual a 10 segundos. Então vamos lá. Aqui tem um tempo t0, aqui tem um tempo t. E a gente sabe que, no caso, quando t0 igual a zero, φ0 igual a zero. Amplitude, 2 milímetros. Transformando em metros, 2 vezes 10 a menos 3. Pulsação, 2π radianos por segundo. φ0 igual a zero. T igual a 10 segundos. E o que nós sabemos? Que a equação horária, a função horária da posição é A cosseno de ômega-t mais φ0. Agora é só substituir aqui na equação e fazer as contas. A é 2 vezes 10 a menos 3, cosseno de ômega vezes t é 2π vezes 10, mais φ0, que é zero. X vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes cosseno de 20π. Cosseno de 20π é igual a 1.
x igual a 2 vezes 10 a menos 3, ou seja, no tempo igual a 10 segundos, x será igual a 2 milímetros. Então, nos 10 segundos, o x vai estar aqui, essa massa vai estar nesta posição aqui, que é no elongamento máximo. Exercício número 4. Dada a seguinte função horária da elongação, ou seja, x igual a 3 vezes cosseno de 5π vezes t mais π sobre 4, sabendo que todos os valores se encontram em unidades do sistema internacional, ele pede para que a gente responda. Qual é a amplitude do movimento? Qual a pulsação do movimento? Qual o período do movimento? Qual é a fase inicial deste movimento? E quando t for igual a 2 segundos, qual será a elongação? Então vamos lá. Pedacinho por pedacinho. Esta daqui é a função horária. E nós sabemos também que a função horária é dada por esta fórmula. X igual a cosseno de ômega-t mais φ0. Então, aí você faz aqui um cara crachá, e x igual a x. Então, 3 é igual a ômega vezes t, aqui a gente tem ômega-t, então ômega é igual a 5π radianos, e φ0 igual a π sobre 4. É só você fazer a comparação aqui e deduzir quais são os valores. Então a gente tem aí, ó, A igual a 3, ômega igual a 5π e φ0 igual a π sobre 4. E agora fica fácil resolver. Qual é a amplitude do movimento? Amplitude é A. Então, amplitude igual a 3. E que unidade que é? Ele falou que é o sistema internacional. Então, amplitude em metros, 3 metros. Pulsação do movimento. Pulsação é o ômega, que é o 5π. 5π o quê? Radianos por segundo. Qual o período do movimento? Período igual a ΔT sobre n, ou seja, 1 sobre 5π dividido por 2π, que é igual a 5, a 2 dividido por 5, que é 0,4. Porque a gente tem aqui, ó, que período igual a 2π sobre ômega, 2π dividido por 5π igual a 0,4. Você pode fazer de uma forma ou de outra. Então, o período aqui é 0,4 segundos. E qual a fase inicial do movimento? Isso a gente viu aqui no cara crachá, φ0 igual a π sobre 4 radianos. E o último ponto, quando t for igual a 2 segundos, qual será a elongação? Aí é só você substituir t igual a 2 nesta equação aqui. 3 vezes cosseno de 5π vezes 2 mais π sobre 4. Isso aqui é igual a 3 vezes cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 era 0,71, ou seja, x será igual a 2,12 metros. Né? Lembrando sempre que estamos aqui no sistema internacional. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Grande abraço e até a próxima!